Ah, o palito de dente. Esse item aparentemente comum que você usa com frequência depois de devorar um hambúrguer tem uma história secreta que o deixará de queixo caído. Trocadilho intencional. Não se deixe enganar por sua aparência fina. Ele existe. Ele existe há muito tempo. Muito antes de os arqueólogos poderem desenterrar evidências físicas de palitos antigos, essas maravilhas dentais eram feitas de materiais que se desmanchavam mais rápido do que as sobras de comida no fundo da geladeira. Sim, estou falando de madeira. No entanto, pesquisadores encontraram indícios de que os neandertais e os primeiros Homo sapiens eram grandes entusiastas dos palitos de dente. Eles estudaram ossos pré-históricos e deduziram que nossos ancestrais usavam regularmente algum tipo de ferramenta para manter seus dentes brancos limpos. De fato, até encontraram marcas de arranhões em um dente que sugerem que nossos antecessores eram grandes palitadores. Em retrospectiva, essa provavelmente não foi a melhor ideia para o delicado revestimento de esmalte dos dentes humanos. Avançando para tempos mais recentes, mas ainda antigos, veja bem, os palitos de dente estavam na moda entre várias civilizações antigas. Fontes literárias revelaram essa obsessão peculiar. De acordo com um antigo historiador grego, um tirano local encontrou seu destino usando um palito envenenado. Caramba! E adivinhe só? Alguns desses objetos daquela época sobreviveram ao teste do tempo para que possamos vê-los até hoje. Esses itens sofisticados eram geralmente feitos de materiais mais duráveis, como osso ou metais preciosos. Quem diria que um pequeno artefato desse poderia ser tão perigoso e luxuoso ao mesmo tempo? Agora vamos falar sobre como até viraram moda. Ah, sim, isso também existia. Mesmo durante o período medieval, quando a vida se resumia a castelos e cavalaria, as pessoas ostentavam seu status de classe alta com palitos de ouro ou prata elegantemente guardados em estojos chiques. Os europeus realmente sabiam como se destacar das massas. Um palito sofisticado em particular, datado do século XVI, está exposto no Museu Britânico. Ele é feito de ouro e até mesmo incrustado de pérolas. A tendência continuou até o século XIX, quando a duquesa de Parma chegou a ter uma dúzia desses itens valiosos como parte de seu dote. Em um determinado momento da história, algumas mulheres habilidosas de Portugal criaram uma inovação em palitos. Em vez de usá-los para limpar os dentes, elas criaram os descartáveis especificamente para pegar doces grudentos. Adeus, dedos melecados! E por sorte, a produção deles em Portugal cresceu muito. Esses artefatos foram um sucesso, encontrando seu caminho pela Europa e pelas Américas. Um empresário americano chamado Charles Foster ficou fascinado por esses mesmos carinhas que encontrou em suas viagens. Ele se impressionou com a qualidade excepcional dessas pequenas maravilhas de madeira. Inspirado, Foster elaborou um plano ousado em sua mente. Se propôs a construir uma engenhoca que pudesse produzir esses artefatos em grande escala. Milhões e milhões deles em um único dia. Ele estava determinado a levar a prosperidade dos palitos para os Estados Unidos. Mas, infelizmente, o destino tinha um senso de humor peculiar. Quando Foster apresentou essas maravilhas ao povo americano, simplesmente ninguém se interessou. Parecia que as pessoas estavam bastante satisfeitas em fazer os seus próprios palitos, sem mencionar que a ideia de gastar dinheiro em algo que poderiam facilmente fazer por conta própria os deixava com a cabeça coçando. Foster sabia que precisava de uma transformação mágica para criar demanda e provocar o frenesi desses pequenos objetos. Então, esse empreendedor ousado decidiu liberar seu arsenal de táticas de marketing. Ele contratou pessoas para se disfarçarem de clientes ávidos por palitos de dentes nas lojas, causando uma necessidade de compra entre os compradores desavisados. Mas isso não foi suficiente. O cara até recrutou as mentes mais brilhantes da Universidade de Harvard e lhes deu uma missão secreta. Sempre que comessem em restaurantes, deveriam pedir os pequenos objetos. Como mágica, o hábito se espalhou e em pouco tempo eles se tornaram acessórios obrigatórios para qualquer pessoa. Enquanto Foster estava ocupado planejando a revolução, alguns outros queriam uma fatia desse mercado. Em 1869, um sujeito peculiar da Filadélfia conseguiu uma patente para sua invenção. Seu produto tinha uma extremidade em forma de gancho e um mecanismo semelhante ao de uma colher, perfeito para limpar dentes ocos e sensíveis. Outros tentaram melhorar ainda mais a experiência. Um inventor inteligente criou um estojo retrátil para os entusiastas dos palitos mais elegantes. E, foi inventado um revestimento perfumado projetado para deixar o hálito mais fresco do que em um campo de margaridas em uma manhã de primavera. Com o passar do tempo, o império desse produto cresceu em proporções épicas.
No final do século XIX, bilhões de palitos de dente eram produzidos a cada ano. Somente em 1887, a contagem subiu para um número inimaginável de 5 bilhões, sendo que o nosso herói, Charles Forster, foi responsável por mais da metade dessa fabricação. E quando você pensaria que essa febre não poderia ficar ainda maior, surgiu uma fábrica no Maine que desafiava todos os limites. Ela produzia bilhões desses pequenos objetos. De volta aos tempos atuais, parece que os palitos luxuosos estão prontos para fazer um grande retorno. Liderando a iniciativa está uma empresa atrevida sediada em Toronto que tem a missão de revolucionar o jogo. Agora você deve estar se perguntando, palitos de dente? De verdade? Como eles podem ser luxuosos hoje em dia? Bem, essas pessoas se concentraram na fabricação de produtos requintados de bétula branca e os oferecem em 6 sabores deliciosos. Acredite ou não, há algo neles que mexe com nossos instintos primitivos. Talvez seja porque nossos ancestrais eram grandes fãs de higiene com eles, e essa característica permaneceu conosco ao longo dos tempos. Tudo nesses itens é luxo e estilo. Imagine um frasco fino, vedado com uma rolha e elegantemente gravado com o nome da empresa. E isso não é tudo. Cada um tem uma ponta carbonizada, o que dá um toque de mística. Para dar um luxo a mais, a empresa oferece até mesmo estojos de couro chiques para transporte. Estilo e elegância à parte, alguns especialistas em odontologia afirmam que um palito nem sempre é uma boa. Se você se encontrar em uma situação complicada, com algo alojado entre os dentes e não tiver absolutamente nada à mão, pode considerar cautelosamente o uso de um. Mas não faça disso um hábito. Os profissionais da área desaconselham fortemente o uso prolongado dele. Por quê? Você poderia perguntar. Em primeiro lugar, pelo risco de quebra. Enquanto está cutucando os dentes, o pequeno objeto pode se partir de repente. Você pode até ficar com um pedacinho preso, o que vai contra o propósito inicial, certo? A higiene é outro aspecto a ser considerado. Se você não comprou o seu, não pode garantir sua qualidade. É difícil saber se ele foi armazenado adequadamente ou se não entrou em contato com elementos prejudiciais ao nosso sorriso. Uma alternativa fantástica é, obviamente, o fio dental. Ela é a melhor maneira de dar adeus às partículas de alimentos de seus dentes, e pode alcançar aqueles cantos e fendas difíceis sem causar danos à gengiva ou irritações incômodas. Mas se você já tem um monte de palitos em casa e não quer desperdiçar, há muitos outros projetos para os quais pode usá-los em casa. Para começar, no seu jardim. As barreiras feitas com eles podem proteger suas plantas e mudas delicadas de insetos rastejantes. Veja suas plantas crescerem altas e fortes, protegidas de lagartas sorrateiras. E se uma sofrer um pequeno acidente, não se preocupe, os palitos ajudam a salvar galhos quebrados e folhas machucadas. Esses pequenos objetos também são os melhores limpadores ninja. A poeira e a sujeira escondidas em locais de difícil acesso não causarão mais problemas. Você pode usá-los para limpar ao redor de botões de controle remoto e de telefone e brinquedos. Eles também podem ser utilizados para retirar o acúmulo de sujeira nas escovas de cabelo e dos chuveiros. Pronto para participar da tradição que vem de gerações? Bem, ela é chamada de teste de cozimento. Pegue um palito de dente e espete-o em bolos, pães ou brownies recém-assados. Se ainda restar massa nele depois de retirá-lo, talvez a sobremesa ainda não esteja pronta.